a discriminação muitas vezes já começa na própria entrevista com o recrutador, né? Então, o tipo de pergunta que não pode ser feita é com relação à orientação sexual, à intimidade da pessoa mesmo, à religião, à orientação assim, de vida da pessoa, familiar, raça, sexo e qualquer outra coisa que invada a intimidade do empregado que está sendo selecionado. Preferencialmente, uma entrevista tem que ser feita visando a capacidade, a competência e o interesse do empregado naquele cargo que está sendo oferecido. A primeira entrevista de emprego, quando eu tinha 18 anos, foi em 2013. Era o meu primeiro ano da faculdade, eu fazia letras na época, e eu estava em busca de uma oportunidade de emprego ou estágio para aplicar os meus conhecimentos. Eu fiquei sabendo de uma escola na região da Pampulha que contratava pessoas com pouco ou nenhuma experiência para darem aula para crianças, era uma escola infantil. Então eu mandei o meu currículo, fiquei bem interessada pela vaga e eles me selecionaram e marcaram uma data para uma entrevista. Eu fui na entrevista. Quando eu cheguei na entrevista, eu descobri que seriam 2 etapas. Uma etapa que eu tinha que preencher um formulário e responder algumas perguntas, e a outra etapa que eu tinha que conversar com uma pessoa responsável da escola. Na primeira etapa, eu preenchi o formulário, mas o formulário tinha umas questões um pouco estranhas. Por exemplo, o formulário pedia a minha religião, as minhas crenças, as coisas que eu gostava de fazer, me pedia para responder qual era a minha posição político-ideológica, coisas que eu não achei que pudessem estar numa entrevista, mas por ser a minha primeira, eu achei que fosse um processo natural e eu respondi tudo com bastante sinceridade. O resto, questão íntima ou pessoal, não deve ser feita para nenhum candidato. No Brasil, a orientação que o Ministério do Trabalho e Emprego dá para um candidato é que ele permaneça tranquilo na entrevista com o recrutador, que ele não entre em nenhum tipo de embate com o recrutador e que após a entrevista ele procure a superintendência do trabalho, regional do trabalho, e denuncie esse recrutador e essa empresa. Mas aí, para ele tomar esse tipo de atitude judicial, ele teria que ter provas, o que é muito difícil, porque em geral é o recrutador com o candidato numa entrevista. Dificilmente ele tem prova, testemunha de algum tipo de atitude discriminatória dessas. Então, assim, administrativamente, é procurar a Superintendência Regional do Trabalho e denunciar. Eu trabalhava numa empresa de viagens e eu fiquei grávida da minha filha mais nova. E aí eu passava muito mal. Não foi uma gravidez tranquila, mas eu enjoei muito, eu enjoei os 8 meses direto. Então eu comecei a passar muito mal no trabalho, a não conseguir ir trabalhar. E isso tinha dia que eu não ia, então tinha que tirar alguém de uma outra função para poder desempenhar a minha. Então ela tomou uma atitude que o dia que eu cheguei lá, ela tinha contratado uma menina para ficar no meu lugar e me levou para uma salinha no andar de cima, onde que lá tinham revistas, tinha livros, tinha um sofá, 2 puffs onde que eu colocava os meus pés e ficava ali. Eu trabalhava de 8 da manhã às 5 da tarde e fazia o meu horário de almoço normalmente, mas de manhã eu chegava e ia para essa salinha, e saía para almoçar e voltava e retornava para essa salinha. E lá nessa sala eu era sozinha mesmo, nenhum amigo de trabalho ia lá, eu ficava realmente sozinha, eu e as revistas que eu ficava o dia inteiro lendo elas. Não tinha telefone, eu não podia ficar com celular, não podia atender o telefone lá, que nessa salinha nem tinha telefone. E foi muito constrangedor isso que aconteceu. Mas eu não tomei providência nenhuma porque nenhum dos colegas de trabalho quis ser testemunha. E a única testemunha que eu tinha era o meu marido, que tirou foto desse local que eu ficava. Mas a gente não tinha mais nada. Os motoboys que trabalhavam nessa empresa, a gente tentou ver se achava alguém para poder fazer alguma, ser testemunha e tudo, mas ninguém quis, porque todo mundo estava com seu trabalho e a empresa poderia mandá-los embora. Então foi isso que aconteceu. Eu passei por esse constrangimento em relação a eu
ficar grávida no ambiente, né, no meu ambiente de trabalho. Mas são coisas que dificilmente, na prática, são prováveis. Você não pode perguntar se a pessoa está grávida e não pode exigir nenhum tipo de teste ou de atestado médico para comprovar que não existe estado gravídeo, nem comprovação que a pessoa já foi esterilizada, né? No caso da mulher, se já ligou as trompas. Então, esse tipo de exigência há muito tempo, desde da primeira lei, que foi em 1956, criada em 1956, que já não pode exigir. Mas na prática isso continuou ocorrendo muito, até que em 95 foi editada essa lei que eu falei para vocês, a 9.029, que colocou por terra isso. Quer dizer, lei existe, o cumprimento dela é outra coisa. Então, na prática, o direito do trabalho é um direito que assim, se baseia extremamente na prática, no que existe de verdade. Você pode ter documento de tudo, mas se ocorreu algum fato que foi provado que está contrário a qualquer documento, o juiz ou o tribunal entende que o que vale é o que aconteceu, é a verdade real. Então, assim, lei no Brasil existe para tudo, mas o cumprimento dela é que é muito questionável. Por isso que a gente tem aí milhões de ações trabalhistas todo dia. Ele falou assim, você me paga, crioula, você vai ver se eu vou pagar você. Eu falei, então tá, então vamos ver se você vai ou não vai me pagar. Aí eu fui, tive todos os meus direitos, recebi os meus direitos, né? E ele foi obrigado a me pagar e ele teve que me pagar. Assim, eu passei muito tempo desempregada e eu estava desesperada procurando um emprego. Eu já tinha mandado currículo para bilhões de lugares, já tinha pedido a ajuda de bilhões de pessoas procurando em tudo enquanto é canto um emprego, de qualquer coisa que fosse. E como eu já tinha trabalhado em escolinha, eu pensei em ficar de babá. Aí eu comecei a procurar gente que estivesse precisando de uma babá. Até que então me surgiu um abençoado. E aí eu peguei o contato dele, ele estava precisando de uma babá para ficar com o filho dele de manhã até de tarde, mais ou menos. Eu pensei, beleza, eu vou, fico lá. De noite eu tenho minha faculdade, tranquilo, vai dar. Chamei o moço. Aí ele conversou comigo, perguntou onde que eu morava. Falei onde era a minha casa, era perto da casa dele, não era um lugar distante. E aí, no meio da conversa e tal, eu já estava achando que daí ia dar tudo certo, que estava ótimo. Ele falou assim, essa aí na foto é você? Eu falei, sim. Quantos anos você tem? Eu falei, 19. Ele falou assim, então deixa pra lá. Você é muito nova, muito bonita, minha esposa vai ficar com ciúme, melhor não. E ele simplesmente me bloqueou assim, sumiu, desapareceu. Porque eu sou nova e porque eu era bonita, na cabeça dele.